Tu sabe qual é o maior, o principal ponto de virada na carreira de um arquiteto? É quando ele pode escolher o próprio cliente. Meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto e especialista em renderização. Dediquei boa parte da minha carreira à arquitetura de alto padrão. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Eu não trabalhei toda a minha carreira com alto padrão, porque a gente, quando sai da faculdade, a gente não trabalha diretamente com alto padrão. A gente faz o trabalho que aparece. A gente está se conhecendo ainda como profissional e principalmente o mercado ainda está nos experimentando, a gente está nos testando. Então, os primeiros projetos que eu fiz na faculdade, ou seja, os primeiros projetos que eu fiz ao sair da faculdade foram projetos bem simples. Foram pequenas colaborações, estudos de fachadas de lojas, estudos de fachadas de empreendimentos imobiliários, pequenas residências nada significativas, reformas, a casa da tia do meu sócio, coisas assim, né? Casinha pequena, claro, pequena metragem, com custo baixíssimo. Então, esses são normalmente os primeiros projetos que os arquitetos fazem. E também, né, como eu comecei a minha carreira antes disso, eu fazia uma série de 3Ds para estudantes de arquitetura. Então, ainda não tinha me formado, mas eu ajudava o pessoal que estava fazendo TFG e a fazer renderizações. Eu fazia os renders para eles e ganhava um bom dinheiro com isso. E assim que eu comecei a minha carreira, o meu escritório, digamos assim, né? Então, inicialmente tinha um sócio, daí depois eu rompi a sociedade. Meu sócio era meu grande amigo, né? Até hoje meu super amigo. E depois eu fiquei um tempo fui experimentar, então viver um tempo no exterior. Fiquei um tempo na Itália, depois um tempo na Inglaterra, voltei para o Brasil e abri meu escritório chamado Mader Arquitetos. E esse escritório começou a fazer um pouco de tudo, fez concursos públicos, né, de projetos, então a gente venceu, trabalhou com prefeituras, mas não era o que eu queria. Daí eu comecei a experimentar os tipos de cliente, até que de repente fiz a casa, fui convidado pelo meu primo para fazer a casa dele, e era uma casa muito bacana, meu primo, então já tinha uma boa condição financeira, queria uma casa bem bacana, médico, cirurgião plástico. Então tive a oportunidade ali de fazer uma casa, digamos, mais inusitada, mais sofisticada, com uma arquitetura mais empolgante. E aquela casa acabou abrindo para mim um mercado que foi a arquitetura de alto padrão. Por que isso? Porque aquela casa, quando eu comecei a mostrar os renders da casa, um amigo dele, também cirurgião plástico, meu primo é do interior lá de Passo Fundo, né? Interior do Rio Grande do Sul, uma cidade, digamos, relativamente pequena até, cerca de 200, um pouco mais, deve ter quase entre 200 e 300 mil habitantes, creio eu. E eu morava em Porto Alegre na época. E um amigo dele, cirurgião plástico de Porto Alegre, viu aquela casa e me pediu para ver se eu queria fazer a casa dele. E a casa dele então era bem maior, bem mais sofisticada ainda. Então foi assim que eu comecei a entrar no segmento de residências de alto padrão. E por que é interessante trabalhar com alto padrão? E o que tem a ver isso com o título do vídeo, né? Por que o alto padrão tem a ver com o maior e o principal ponto de virada na carreira de qualquer arquiteto? Pensa comigo. Pensa nos grandes nomes da arquitetura brasileira hoje. Deve estar vindo na tua cabeça Isaiah Weinfeld, Arthur Casas, MK27, Bernardes, Jacobs, grandes nomes da arquitetura, né? Guilherme Torres. E esses grandes nomes da arquitetura, se tu cuidar, eles trabalham com alto padrão. E por que eles trabalham com alto padrão? A resposta é porque eles querem trabalhar com alto padrão. Não que eles precisam. Eles poderiam trabalhar com uma arquitetura mais popular, por exemplo.
Só que eles não trabalham porque eles não querem. Porque a arquitetura mais popular não dá dinheiro. E por que eles trabalham com alto padrão? Porque o alto padrão é mais lucrativo. Ok, mas é só por causa do dinheiro? Não, não é. Claro que não. O alto padrão, tu consegue fazer uma arquitetura mais sofisticada. Tu consegue fazer uma arquitetura mais inusitada, mais empolgante. Tu consegue fazer uma arquitetura que tu consegue explorar mais tudo o que o estudo da arquitetura propicia, como espaços mais fluidos. Tu não precisa trabalhar com dimensões mínimas. Na verdade, tu nem deve trabalhar com dimensões mínimas. Tu deve trabalhar com uma dimensão até mais poética, porque ela não é tão funcional. Quando tu vai fazer uma sala, qualquer espaço de alto padrão, tu não está simplesmente fazendo para ser o mais funcional possível. Tu está fazendo para tu tá construindo um espaço que seja o mais empolgante possível. Tu quer criar um espaço especial. E o que acaba acarretando, se tu leva isso para todos os detalhes, o que acaba acarretando? Acaba acarretando uma arquitetura mais especial, mais empolgante. Ela é uma arquitetura mais sexy. Essa é uma palavra muito bacana. A arquitetura de alto padrão, ela é sexy. Uma arquitetura mais popular, ela é boring, né? Ela é chata, ela é sem graça, sem sal. E quando a gente olha as obras desses nomes que eu acabei de citar, ou de qualquer outro nome que tu deve ser fã. Então, se tu é fã de alguns arquitetos, tu começa a observar o que esses arquitetos fazem. Eles têm clientes que estão dispostos a investir mais nas suas obras. Então, se tu vai fazer um revestimento de fachada, ele não está fazendo, vamos supor, está fazendo um painel ripado para fazer para escurecer os quartos, por exemplo, ele não está preocupado em que seja uma janela com o mínimo exigido pelo Código de Obras ou com o mínimo exigido pelas regras de conforto, conforto e higiene do espaço. Eles estão querendo fazer um revestimento, eles estão dispostos a pagar por tudo aquilo que fique bom. Isso dá uma liberdade muito grande para o profissional. Realmente é um dos maiores presentes que um profissional da arquitetura tem, é poder trabalhar com alto padrão. O alto padrão, eu diria que é tudo de bom, tá? Em termos de todo o leque de clientes que existem. Por quê? Porque ele te dá muita liberdade de tu criar o que realmente é mais empolgante. Ele não quer apenas o funcional, ele quer muito mais do que o funcional, ele quer o especial. É como se fosse um jantar especial. Então tu está fazendo essa arquitetura de alto padrão, ela tem o mesmo conceito, né? É algo para ser especial, é para ser marcante. Outra coisa, tu tem muito mais tempo disponível para estar explorando e para estar experimentando. Então tu trabalha, digamos, com o tempo adequado, é o tempo dos sonhos que a gente tem para trabalhar com arquitetura. Quando a gente trabalha com uma arquitetura mais standard, mais padrão, a gente está sempre com o tempo super apertado. O tempo de entrega acaba sendo sempre insuficiente para ser feito todo aquele monte de trabalho que foi acordado, que foi solicitado. Sem falar que os honorários de uma arquitetura padrão, ela sempre acaba sendo bem mais baixa e acaba sendo, digamos, um mínimo ou muito próximo de um mínimo trabalhado pelo mercado. É muito difícil, a gente se mistura muito com toda a multidão de concorrentes e arquitetos que existem no mercado e fica muito difícil a gente fugir daquela média de preço. Já ao contrário, o alto padrão, o cliente ele vai atrás de ti, tu não vai atrás do cliente, porque o cliente ele está buscando uma assinatura, é uma arquitetura mais artística. O arquiteto ele é considerado um artista, ele é considerado ele está em busca de uma obra autoral, ele é uma figura, é como se fosse um estilista. Acho que daria para uma analogia bem bacana, né?
O arquiteto de alto padrão é como se fosse um estilista da casa. Ele vai ser um curador, ele é mais do que isso, né? Ele é o pai da obra, realmente. Ele é um artista. E essa obra merece não, ela necessita obrigatoriamente de uma assinatura. E como o cliente está em busca dessa assinatura, ele está disposto a pagar muito mais por isso. Ele não está olhando qual é a média do mercado. Ele só simplesmente ele deseja aquela obra, ele deseja aquela assinatura, ele deseja aquela sensação que as obras daquele arquiteto fornece, e ele está apenas querendo saber se o valor dele está dentro do preço. Ou geralmente, como alguns arquitetos têm a sorte de trabalhar, tem clientes que são tão ricos que simplesmente não perguntam o preço. Qualquer valor que o arquiteto der para o projeto, ele vai aceitar. Eu não cheguei a trabalhar com esse tipo de cliente, né? Todos os clientes com que eu trabalhei, mesmo sendo de alto padrão, eles sempre me pediam uma proposta, queriam analisar quanto realmente estava custando, queriam ver até que ponto era negociável ou não aquele valor. Mas com certeza existem clientes por aí que simplesmente não querem nem saber quanto custa o honorário, simplesmente querem porque querem tal profissional e vão pagar o que for necessário. Talvez não acredite, mas é comum dentre desses profissionais eles rejeitarem uma série de clientes. O cliente quer fazer um trabalho com eles simplesmente fazem poucas perguntas e o profissional já conseguiu saber se aquele cliente vai agregar para o escritório, vai agregar para a história do escritório, vai agregar para a marca, vai agregar para o portfólio, vai agregar para o workflow, né, para o fluxo de trabalho do escritório ou não. Então, dependendo do tipo de trabalho, pode até ser um trabalho que pague muito bem, mas se for algo que está completamente em desarmonia com o que eles geralmente estão acostumados a trabalhar, ou com que a marca está, qual é a estratégia da marca deles, eles simplesmente ignoram, agradecem e indicam procurar um outro profissional, e eles simplesmente não querem saber daquele cliente. E isso é muito bom quando tu começa a fazer isso, quando começa a dispensar clientes de maneira educada, claro, sempre, né? Sempre de maneira educada e nunca de maneira snob. Tu começa a dispensar clientes e tu começa a selecionar somente os clientes que estão em harmonia com a tua marca, com a assinatura que tu queres fazer. Isso não é algo que tu tenha a opção de fazer quando tu está nesse segmento, mas sim tu tem a obrigação, tu tem uma marca a zelar. Vamos supor um exemplo bem icônico como a Zaha Hadid. Então a Zaha Hadid, aqui de Londres, eu estou em Londres, né? Para quem não sabe, então a minha história. Então eu sou um cara um pouco mais internacional, fico de um país para o outro, e então já faz quase 3 anos que eu estou morando aqui em Londres. E a Zaha Hadid, ela não pode fazer projetos que não tem a ver com toda a estética com que o escritório produz. Ou mesma coisa, qualquer outro escritório, né? Qualquer grande nome da arquitetura, eu diria assim. Tu nunca vai ver um escritório como Márcio Kogan ou Isai fazendo uma arquitetura que não seja a cara deles. Então é super importante tu tá zelando pela tua marca. E se eles começarem a fazer, imagina a assinatura desse escritório, a marca desse escritório, é como se fosse umas ações na bolsa, né? Então, se eles começarem a fugir da estética que o mercado espera, o valor deles de mercado vai começar a cair. Menos clientes, ou clientes menos importantes, vão começar a buscar aquele profissional e vão começar então a buscar outras opções no mercado. E então, se tu trabalha com alto padrão, ou tu queres trabalhar com alto padrão, é essencial que tu seja fiel à tua estratégia. Seja lá qual for a tua estratégia. A estratégia existe milhares e tu simplesmente deve escolher a que
tem mais a ver contigo. Tu não deve copiar nenhum outro profissional do mercado, tu simplesmente olha para dentro, vê o que tu mais gosta e simplesmente bota para fora isso, expressa isso através da tua arquitetura. Então, trabalhar com alto padrão é realmente um sonho, e é um sonho possível para qualquer profissional. Não é de uma hora para outra, não é num estalar de dedos que tu vai conseguir entrar nesse mercado, mas é possível sim. Qualquer profissional tem condição de entrar nesse mercado. Tanto para arquitetura de interiores quanto arquitetura de exteriores. Eu sou um cara que eu trabalho muito mais na parte da edificação e não tanto na parte de interiores exclusivamente dessas obras. E por que então que outras áreas da arquitetura não têm o mesmo potencial? Vamos supor arquitetura corporativa. A arquitetura corporativa, ela tem uma série de regras para obedecer. Ela tem um potencial criativo? Tem, mas é mais limitado. Uma arquitetura residencial, principalmente no Brasil, ela consegue ser muito fluida, ela consegue ter muita liberdade. Por que no Brasil? Porque o Brasil, com exceção do extremo sul do Brasil, ele é um país bem mais quente, é tropical. Isso significa que tu consegue fazer uma arquitetura super aberta, com a questão de vedação, a exigência que tu tem com vedação da obra em relação a esquadrias, até paredes realmente, e cobertura, ela não tem uma exigência tão forte quanto países frios aqui na Europa. Aqui a gente não pode fazer grandes áreas de esquadria porque tem muita troca térmica. Então as esquadrias precisam ser sempre de altíssima performance aqui, e essas esquadrias de altíssima performance têm custo mais alto. E também toda a arquitetura para ser de alta performance, ou seja, para ter maior inércia térmica, ela acaba tendo um custo mais alto. E no Brasil, como a temperatura já é mais amena, tem menos na principal região do Brasil, né, na maior parte do Brasil, por ser tropical, é possível sim fazer uma arquitetura bem mais livre, bem mais fluida, em que o que tu quiser imaginar possivelmente vai ser, né, vai ter chance de acontecer. Quais seriam os principais limitantes do Brasil? Na verdade é o contrário, seria talvez até a questão da proteção com o calor, né? Então simplesmente se tu não fizer uma arquitetura tão arejada, vai ser necessário ar-condicionado, ou então talvez até para alto padrão, mesmo sendo uma arquitetura bem arejada, tu vai ter que pensar assim num ar-condicionado. E basicamente é isso, né? Não tem muito segredo. Aqui na Europa todo mundo sempre me diz, né, que é muito fácil fazer arquitetura no Brasil por esse motivo, porque ela é muito simples realmente de fazer, não tem muitas exigências, né? Então aqui a questão térmica é um agravante, né, um complicador. Então para fazer uma arquitetura aqui a gente tem muito mais limitações, mesmo sendo alto padrão, né? E arquitetura corporativa tem uma série de limitações de áreas, tem aquelas exigências de metragem quadrada conforme a região, conforme o público que eles querem. Então ela não é tão livre. Uma arquitetura popular é nada livre, né? Ela tem que ser o mínimo do mínimo. Uma arquitetura de lojas, arquitetura comercial, né? Lojas para shopping center, lojas de rua, ela tem que se obedecer ao programa do cliente. O cliente tem aquele programa de necessidades, tu vai ter que obedecer ali, e tu tem muito mais. Vai fazer a loja da Nike, por exemplo, uma marca esportiva, eles têm um apelo visual mais forte. Tu vai ter alguma oportunidade para fazer um pouco mais de grafismo, mas de certa forma tu, né, tem um pouco mais de liberdade, mas também não é tanto, né? E que tipo de outro segmentos? A gente, urbanismo, paisagismo sim, paisagismo tem muita liberdade, mas eu
até acho que paisagismo é uma coisa até um pouco meio deslocada da arquitetura, não é exatamente arquitetura, é algo diferente, assim, né? Então, prefiro até não comentar muito sobre paisagismo, mas paisagismo sim, teria muita liberdade, com certeza. Mas urbanismo. Urbanismo é muito pouco... O urbanismo no Brasil ele é muito pouco explorado, né? É feito de uma maneira muito mais casual do que planejada. Mas mesmo assim, tem muita regra para se cumprir, né? É muito limitado. E eu devo ter, sei lá, hospitais, escolas, isso aí é super limitado, né? Então tem uma série de regras que tem que obedecer. Então a arquitetura hospitalar tem que obedecer as regras da Anvisa, não tem por que desperdiçar espaço, tu não vai fazer corredores maiores que necessário. E já museus sim, museus têm uma super liberdade. Eu acho que apenas a maior liberdade que tu tem depois de residências, não, desculpa, mais ainda que residências de alto padrão, seria museus. Essa sim seria, eu acho, o suprassumo da arquitetura, né? Então, acho que o dia em que tu for convidado para fazer um museu, eu acho que significa que tu tá realmente no auge da tua carreira. E eu ainda não fui convidado para fazer um museu, mas gostaria de algum dia ser. E acho que isso aí sim é um super símbolo, né? Então é uma arquitetura que ela é para ser realmente uma obra de arte. Então, no museu, tu tem uma super liberdade de como organizar os fluxos, de como tu vai organizar as aberturas, as esquadrias, se tu quer fazer pequena, grande, tanto faz, né? Existem museus que tem muita abertura para fora, existem museus que não, existem museus que tu faz um grande jardim dentro, existem museus que não, existem museus alto, baixos, de tudo que é tipo, né? Isso é uma super liberdade. Já a arquitetura residencial de alto padrão, ela, principalmente a residencial, a corporativa, a comercial também teria um pouco, mas a residencial muito mais, ela tem um pouco dessa característica do museu, né? Ela pode sim, se tu quiser fazer uma casa com um corredor super largo, um corredor de 3 metros de largura, tu pode fazer. Se tu convencer o cliente que aquilo é uma excelente ideia, tu pode, né? E como é que a gente exercita isso? Como é que a gente exercita uma arquitetura de alto padrão? É através da renderização, é a principal ferramenta. Porque a gente simplesmente ficar em planta corte fachada, 2D ou até mesmo no BIM, ela não é suficiente para a gente captar isso. A questão de materiais, textura, ela é um processo muito mais sofisticado. A gente realmente precisa muito disso. Como é que a gente capta uma arquitetura? Como é que a gente capta um cliente de alto padrão? Bom, a gente capta através da construção de uma marca. A gente tem que ter uma reputação no mercado, a gente tem que ter um histórico no mercado, a gente tem que ter tem que ter obras. Essas obras, elas podem ser construídas preferencialmente, mas elas também podem ser uma série de renders. Pode ser renders que estão em construção ou que vão virar construção. É um pouco mais difícil, renders que não vão virar nada, tá? Mas eu acho que também não é impossível. No meu caso, eu consegui uma série de clientes sem ter nenhuma obra construída. Isso tudo explorando através da renderização. É uma renderização comum? Não. É uma renderização especial? Sim. Leonardo, mas o que tem de especial numa renderização que capta clientes de alto padrão? Uma renderização para captar clientes de alto padrão, ela tem que ser uma renderização que conversa com o cliente. Ela tem que se comunicar, ela tem que estar em harmonia com os principais desejos e com o estilo de vida desejado por aquele cliente. Geralmente tem que ter peças de design, porque peças de design tem 2 motivos. Um, que o cliente de alto padrão muitas vezes ele já conhece as peças de design. Outra, que vai deixar o teu ambiente muito mais empolgante, muito mais bonito, vai valorizar o ambiente, porque
Quando tu usa peças de design, cadeiras, sofás de design, luminárias de design, a, o, o conjunto da obra fica mais harmônico, fica mais sofisticado. E mesmo que o cliente não saiba, não entenda nada de design, ele vai, dentro do inconsciente dele, ele vai ver que aquilo remeteu a publicações de revistas bacanas ou de lugares super sofisticados que ele já visitou. E ele, inconscientemente, ele viu que aquilo faz sentido e aquilo tem um selo, tem uma qualidade, tem uma assinatura de alto padrão por trás. Então, quando tu vai fazendo uma série de imagens, tu tem que pesquisar muito quais são os teus grandes ídolos da arquitetura. Então, se eles estão trabalhando com grandes vãos, faz grandes vãos. Se eles trabalham com grandes balanços, com grandes varandas, faça grandes balanços, faça grandes varandas. Se eles trabalham com materiais, no meu caso, eu sempre adorei arquitetos que trabalham com concreto aparente, madeira natural, ripado de madeira, pedra natural, evitar ao máximo a pintura, explorar ao máximo a verdade dos materiais. Isso foi uma estratégia que eu sempre usei e isso acaba trazendo clientes que gostam disso. Então, ao invés de pintar uma parede de cinza, faça de concreto aparente. Ao invés de pintar uma parede de amarelinho, de um bege claro, use uma madeira clara. Ao invés de pintar uma parede de marrom, use uma madeira marrom, use uma madeira mais escura. Ao invés de querer um revestimento preto, tu pode usar um metal preto, pode ser uma madeira preta. E assim tu vai explorando. Tu quer um outro tom, um tom mais amarelo, pode usar uma pedra, que é um tom mais cinza, pode ser uma pedra também, pode ser uma pedra mais polida, uma pedra mais rústica, e tu vai trabalhando isso. A mesma coisa vale para piso, para forro. Então, é assim que a gente trabalha com esse tipo uma arquitetura que isso está considerado dentro de um contemporâneo brasileiro. Então esse estilo contemporâneo brasileiro ele vai muito nessa linha, e é uma linha que eu gosto bastante, mas não é a única de alto padrão. Uma arquitetura um pouco mais clássica, que é tudo muito branco, com colunas, com adornos, com frisos também, é muito forte ainda no Brasil, é quase um neoclássico, ainda é muito forte no Brasil, e tem muitos milionários que ainda gostam dessa arquitetura. É uma arquitetura mais antiga, tem gente que chama até um pouco meio vitoriana, tem vários nomes para isso. Não é muito a minha praia, conheço pouco sobre isso, mas eu sei que ainda é muito forte e é considerado sim alto padrão. E está crescendo cada vez mais no Brasil, esse contemporâneo brasileiro. Isso veio muito, né, cresceu muito pelos desenhos do Isai e do Márcio Kogan, e acabou se popularizando, e hoje tem muitos arquitetos que estão explorando essa linha. E essa linha é a que eu mais gosto e é a que, sei lá, eu acho que tem os tipos de clientes mais interessantes. Ou pelo menos eu acho os mais interessantes de se trabalhar. Porque no momento em que tu tá tendo um contato com um cliente que valoriza a verdade dos materiais, é como se ele também tá valorizando ele valoriza a verdade de tudo, né? Ele valoriza a verdade das pessoas, a verdade nas conversas, nas relações, nos negócios, e acho isso muito interessante. Então, sei lá, é como se fosse a arquitetura é um reflexo do que a gente realmente é, né? E a arquitetura, realmente, esse tipo de arquitetura, tu tá valorizando a verdade dos materiais, a verdade das cores, a verdade tu não tá fazendo um pilar falso, tu tá fazendo um pilar porque tem que estar ali, tu não tá inventando nada, então tudo é muito exposto, né? Isso, tudo muito transparente. Isso tem uma parte filosófica muito forte, até poderia tratar isso em outro vídeo. Mas aqui o fato qual é o ponto de virada de um arquiteto? É quando ele consegue escolher o cliente com quem ele vai trabalhar. É quando ele pode escolher o projeto com que ele vai trabalhar. É quando o arquiteto começa a escolher o tipo de cliente, o tipo de projeto, o tipo de desafio que ele está querendo. E às vezes já aconteceu comigo
de clientes quererem fazer projetos, só que está muito semelhante ao que eu já tinha produzido até então, e às vezes se eu estou envolvido com outros projetos bem maiores, então fica difícil deslocar para aquele projeto. Então às vezes o projeto é super interessante, mas pelo meu custo de oportunidade de eu ter que largar um outro projeto com que eu estou trabalhando para me dedicar àquele, eu acabo abrindo mão. E essa é uma liberdade bem interessante, né? De a gente poder realmente escolher o tipo de projeto com que a gente quer trabalhar naquele momento e o tipo de pessoas com quem a gente quer lidar. A gente sabe que esses grandes nomes da arquitetura, realmente, quando alguém liga para fazer um projeto, o arquiteto faz uma pequena entrevista com o cliente. Ele quer realmente checar se o cliente está em harmonia com o escritório. Talvez para alguns de vocês isso pode estar parecendo meio maluco, né? Parece que eu estou invertendo a ordem, mas sim, é verdade. Nesse alto padrão é o arquiteto que entrevista o cliente para saber se o cliente passa no processo seletivo para poder ter uma obra com ele. E isso realmente é um sonho realmente possível. E se tu entrar nesse mercado, se tu quiser entrar nesse mercado, fica acompanhando o meu canal, que acho que esse é um assunto que eu tenho muito a poder contribuir e dividir. Tem alguma pergunta, faz aqui embaixo. Adoraria poder dividir contigo. E eu também quero dizer o seguinte, que não é simplesmente uma questão de tu publicar renders que vai fazer isso. Tu publicar renders estratégicos, que fala a linguagem, que são renders mais poéticos, que tem a ver com esse estilo de arquitetura, que a escolha das calungas é super importante, o cachorrinho. Tu não vai botar, por exemplo, para um cliente, dificilmente a gente vai colocar uma pessoa dentro da casa ou até dentro do quarto, principalmente. Porque o cliente vai olhar o quarto dele, ou a mulher vai olhar ali, tem uma outra mulher no quarto dela, entendeu? O que ela vai pensar? É um amante? O que está acontecendo, né? O cara vai olhar, tem uma outra pessoa no quarto dele, na suíte master. Então fica estranho até um pouco. Às vezes eles preferem que não tenha ninguém, porque eles estão imaginando que está vazio, só está esperando com que eles cheguem, né? Então esse tipo de coisa é bem interessante. Em outro vídeo eu posso estar comentando até as peculiaridades que os clientes de alto padrão pedem nos projetos. Esse é um outro tema, mas o foco aqui é como a gente vai iniciar nesse mundo de alto padrão. E sim, esse é o tipo de cliente mais exigente que existe na arquitetura. Não existe cliente mais exigente que esse, porque ele quer uma exigência boa, ele quer a melhor arquitetura possível. Isso é a coisa mais incrível de trabalhar. Então, o cliente, ele vai exigir, ele quer uma arquitetura mais empolgante possível, o mais excitante possível, o mais sexy possível, o mais especial possível. Ele quer também que seja o mais poético, mais artístico possível. Então, ele é um cliente super exigente e ele também é um cliente mais lucrativo, ele está disposto a pagar muito mais pelo projeto do que a média do mercado. Então tu tem uma oportunidade de cobrar um valor muito acima do mercado para estar trabalhando com esse cliente, e o cliente entende que tem mais trabalho e entende que ele está pagando um valor que é simplesmente pela assinatura. Tu querer uma obra de um Márcio Kogan, do Isai, tu não está pagando um metro quadrado, simplesmente tu tá tendo uma assinatura. Então, se tu fosse vender esse imóvel estaria sendo vendido a um valor muito maior. Então, para tu conseguir esse tipo de cliente, o teu website tem que ter um belo design, tem que estar conversando, não pode ser um website poluído, todo, né? Ele tem que estar em harmonia. Tu vai olhar grandes marcas, grandes grifes da moda, de perfumes. Então, se tu te inspirar nessas grandes grifes, ou nessa estética de alto padrão, qualquer alto padrão em geral, se tu te inspirar nisso e buscar essa estética, tu tem maior chance de ser rapidamente associado a ser um alto padrão. Então a linguagem com que tu escreve teus posts, tu publica teus posts, a estética dos teus posts no Instagram,
Isso é essencial numa arquitetura de alto padrão. Então, toda a maneira com que tu te apresenta, a maneira com que a tua marca se apresenta, a maneira com que a tua empresa se apresenta, isso é importantíssimo para tu atrair um cliente de alto padrão. Então, tentei explicar aqui as inúmeras vantagens de se trabalhar com alto padrão e realmente eu acho que é uma boa meta que tu pode ter na tua carreira, é ingressar nesse mundo. Outra coisa muito interessante, que também acaba sendo um alto padrão, é a gente trabalhar com grandes escritórios internacionais. No exterior, os grandes escritórios já trabalham com cliente de alto padrão, então eles, da mesma maneira, eles têm uma exigência muito maior pelo processo seletivo de contratar arquitetos. Tanto arquitetos quanto toda a equipe. Isso faz com que quanto mais alinhado tu esteja a essa estética de alto padrão, tu tá alinhado a uma arquitetura mais sofisticada, a uma arquitetura que tem um potencial de ser premiada e uma arquitetura que ela é vista de maneira mais especial, mais inusitada, mais empolgante. E esse tipo de arquitetura é o que chama mais atenção, é o que ganha espaço na mídia, é o que ganha espaço em publicações, em compartilhamentos, ela tem um potencial de viralizar. Então, dificilmente uma arquitetura popular, uma simples reforma de um apartamento de dormitório bem padrão, ela vai se popularizar e vai virar uma imagem que vai ser super viralizada na internet, mas sim uma casa estonteante, com uma vista magnífica, com espaços super abertos, inusitados, grandes quadrias, escadas especiais. Isso sim, lareiras, grandes lareiras, tal. Isso sim é um espaço, isso sim é uma arquitetura que chama atenção, uma arquitetura sexy, uma arquitetura que tem potencial de ser viralizada. Então é uma arquitetura que causa inveja nas pessoas, atiça a vaidade, ela realmente é uma arquitetura que mexe com os mais complexos sentimentos do ser humano. Isso funciona tanto no Brasil quanto no exterior, em qualquer outro lugar do mundo. Então, onde tem humanos, é assim que a arquitetura é vista e é assim que a arquitetura é enxergada. Então, geralmente é uma arquitetura de alto padrão, ou quase sempre é uma arquitetura de alto padrão que está na capa de uma revista, na capa de um livro, ou numa manchete principal de um portal de arquitetura, ou principalmente, né, mais importante do que ter uma publicação em sites especializados em arquitetura, é a tua publicação está figurando, está aparecendo em sites e revistas e publicações fora do mundo da arquitetura. Esse sim é um sinal que a tua arquitetura está tendo uma repercussão excelente. Quando ela começa a ser comentada, começa a ser valorizada fora do mundo especializado. Porque tu ter um trabalho publicado no ArcDaily é fácil, mas o teu trabalho, tu sair numa Folha de São Paulo, por exemplo, ou numa publicação normal, isso sim que é realmente desafiante, né? Então esse é o grande, esse sim é o grande desafio da nossa carreira, tá? Então a gente ficar simplesmente mostrando nosso trabalho dentre os arquitetos, isso não vai nos levar muito longe. Agora, quando o nosso trabalho começa a sair do mundo dos arquitetos e começa a circular no mundo das pessoas normais, esse sim que é o grande pulo do gato, e aí é ali que estão os clientes. Porque tu ficar no ArcDaily, dificilmente um cliente vai te achar no ArcDaily, mas se tu conseguir ter o teu material publicado numa Folha de São Paulo, aí sim, né? Uma série, eu sei que ninguém mais vê jornal, né? Mas foi foi uma publicação que me veio em mente, mas o conceito é esse. Ali sim é que tem os clientes de verdade, né? Então vamos supor um New York Times, tá? Então se o teu trabalho sair no New York Times, isso é um super selo de qualidade para ti. Então tá, pessoal, se eu conseguir gerar valor para ti, dá um like no vídeo,
E aproveita e te inscreve no canal. Tu tá vendo um botãozinho vermelho ali, dá um clique no botão e assim que tu clicar nesse botão vai aparecer um sininho. Vai lá e dá uma badalada no sininho e já fica recebendo as notificações dos meus principais vídeos. Comenta aqui embaixo tudo que tu achou. Eu quero saber de ti se faz sentido trabalhar com alto padrão. E se tu acha que tem algum nicho que é melhor que alto padrão, escreve aqui embaixo. E o que é melhor também, se tu acha que o cliente alto padrão ele é realmente mais difícil ou mais fácil de trabalhar, principalmente depois de ter descrito uma série de características sobre ele aqui nesse vídeo. Se tem algum amigo, algum colega que tu acha que vai gostar de assistir esse vídeo ou que tu acha que não vai concordar com esse vídeo, compartilha com ele, envia esse vídeo. E principalmente, se tu queres continuar essa conversa, me acompanha no Instagram, leonardo.mader. No Instagram, a gente pode continuar nossa conversa através do Stories ou através até mesmo tu pode fazer uma pergunta diretamente lá. E ali eu tenho uma série de conteúdo diário onde eu estou publicando um pouco sobre o meu dia a dia e sobre os desafios dos arquitetos. Também eu vou deixar o convite aqui para tu entrar no meu grupo do Telegram. O meu grupo Telegram é um canal onde eu publico uma série de conteúdo exclusivo, principalmente áudios sobre os principais dilemas um pouco mais filosóficos e sobre a carreira de um arquiteto ou até mesmo de como deixar uma empresa de arquitetura mais lucrativa. E lembrando sempre que eu tenho uma paixão enorme por renderização e principalmente por renderização de arquitetura de alto padrão. E se tu queres receber cada vez mais dicas de como é que a gente vai usar essa renderização para turbinar o nosso negócio, fica inscrito tanto no meu Instagram quanto no meu Telegram e que a gente vai ter ainda muito a conversar sobre isso. E lembrando que isso é só o começo. Eu vou ficando por aqui e me segue lá no Instagram, leonardo.mader, e no Telegram tu vai encontrar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu!